O mini currículo dele é tão pouco, mas cirurgião dentista pela Faculdade de Ribeirão Preto de São Paulo, pós-doctor em apneia do sono, da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, doutor em Ciências da Saúde pela USP de Ribeirão Preto, na área de conhecimento de apneia obstrutiva do sono, especialista em ortopedia funcional de maxilares, especialista em ortodoncia. Isso fantástico. Ele é palestrante nacional e internacional sobre a apneia do sono, que vai em muitos lugares. Isso aí já tenho certeza absoluta. Coordenador do curso de apneia do sono para cirurgia, para cirurgião dentista, hoje Leão SP. O Dr. Pedro vai falar para vocês sobre odontologia do sono, tratamento do ronco e apneia do sono pelo dentista. Obrigado, homem, pela presença. Obrigado por ter feito o convite. Palestra tua, fique à vontade. Obrigado. Bom, boa tarde a todo mundo aí. Um beijo para quem conhece, para quem não conhece também um beijo. Quero agradecer o Júlio, a Érica, a equipe toda aí pelo convite de estar aqui novamente. E nós somos parceiros já há 6, 7 anos, nós, a equipe do Dr. Júlio, então a gente tem uma bagagem juntos bem grande. Mas eu vim trazer aqui para vocês uma área relativamente nova da odontologia. Relativamente nova porque ela tem mais ou menos 20, 25 anos que ela existe, a odontologia do sono voltada para o ronco e apneia do sono. Então a ideia é eu trazer para vocês o que é e o que existe. Então assim, a gente está falando hoje de uma doença, né, que é a apneia do sono, que tem um risco de comorbidade enorme. A gente na odontologia não gosta muito de lidar com a palavra morte, né, assim. É algo que assusta um pouco, mas nós trabalhamos com doenças que podem levar à morte, sim. É que a gente não sabe, nós dentistas. Então, a apneia do sono hoje é uma das grandes fronteiras, principalmente no departamento cardiovascular. Então, eu queria que as pessoas com apneia do sono têm mais tendência a ter infarto, têm mais tendência a ter AVC, diabetes, até câncer hoje está vinculado a pacientes com apneia do sono. Então, o que eu queria trazer para vocês hoje aqui é que essa doença de suma importância, que vem ganhando espaço cada vez mais em todas as áreas médicas, tá? Que inclui a odontologia, ela tem um potencial de dano gigantesco, como eu vou mostrar para vocês, só que em compensação, das 4 formas de tratamento realmente eficazes da doença, 3 são da odontologia. E o que acontece, curiosamente, é que nós dentistas estamos nos furtando de fazer esse tratamento e não só perdendo um campo de conhecimento técnico, como também um mercado gigante hoje que nós temos mais ou menos 33% da população de meia idade e idosos que tem apneia do sono e ronco. Então é um mercado gigante que muitas vezes o paciente simplesmente não consegue encontrar quem tratar. Curiosamente isso acontece. Então é muito comum a gente ver próprios dentistas falando que não tem tratamento, quando o principal tratamento, o mais importante, está na mão do próprio dentista. Tá? Então eu vou tentar explicar para vocês. Eu trabalho com apneia do sono faz 25 anos, não tinha nem formado. Brincadeira, o meu caso mais longo de acompanhamento é 25 anos. Então, o que eu vou trazer para vocês aqui é uma bagagem de muito tempo que eu vim acumulando durante os anos. E uma coisa muito interessante, por ser uma especialidade nova, o fato de a gente trabalhar bastante tempo com ela, a gente aprende muito com erros que ainda sequer foram relatados. Então é como se a gente estivesse na frente, porque é a primeira geração que trabalha com esse tipo de aparelho, com esse tipo de técnica. Primeiro conceito muito importante para a gente entender é que o sonho de todo ronco é ser uma apneia do sono. Então, quando a gente fala ronco e apneia do sono, nós estamos falando basicamente da mesma doença. Então, o ronco, ele caracteriza por ruído sem redução de ar, enquanto que a apneia é considerada, tem ruído também, mas com uma redução do fluxo de ar, da respiração, superior a 90%. Pode.
E o ronco, enquanto está aprendendo, né, enquanto ele é só um ronco, é que ele está no ensino fundamental, aqui ele está no ensino médio e ele é então uma hipopneia. Hipopneia é um estágio intermediário entre ronco e apneia do sono. Isso é muito importante porque o índice que nós utilizamos é o índice de apneia e hipopneia. Então, quantas apneias e hipopneias eu tive durante a noite? Então, a sequência é essa. Então, quando a gente pergunta para um paciente, uma das coisas que queimou muito a odontologia no começo, na questão do ronco, é que o dentista colocava aparelhinho para ronco. E o que acontece? Muitas vezes a gente escondia um ronco, mas deixava o paciente com a apneia do sono subtratado. E isso era uma grande queixa que teve, porque o que nós fazemos na verdade? Nós escondíamos a verdadeira doença do seu maior sintoma. E o problema maior é que todas essas empresas que hoje vendem produtos para ronco, apneia do sono, que você compra lá aparelhos ajustáveis, o grande problema é que esses pacientes, essas empresas fazem a mesma coisa que nós fazíamos há 20, 30 anos atrás, que é esconder o sintoma principal. Então, nós nunca fazemos um aparelho de ronco simplesmente se a gente não tiver certeza de que esse paciente não tem apneia. Porque se tiver apneia, o protocolo é diferente. O tratamento é o mesmo, mas o protocolo é diferente. Tá? Então, para vocês entenderem qual é a alma da apneia, nós podemos dizer que 80 a 95% das apneias do sono são causadas pela queda da língua na garganta. Não é um problema nasal. Não adianta fazer cirurgia de desvio de septo, não adianta fazer hipertrofia de corneto, não adianta fazer cirurgia de palato mole. A queda da língua é que causa o fechamento da passagem do ar. Isso explica por que nós roncamos mais quando estamos deitados de barriga para cima. Outra explicação clássica também é por que quando a gente bebe, às vezes o marido de vocês ronca um pouquinho mais. Por quê? Quanto mais nós aprofundamos o sono, mais a língua desaba, é o músculo, mais ela relaxa, e quanto mais ela relaxa, mais ela promove o fechamento. Então a gente ronca mais e, consequentemente, tem mais apneia do sono. Esse é o X da questão. Por que ninguém consegue tratar de uma maneira geral a apneia do sono, em todas as outras áreas? Porque é língua. E aí o que a gente faz com a língua? É muito fácil cortar um pedaço do palato mole. Só que você corta um pedaço do palato mole, que é uma cirurgia que foi muito executada, que chama óvulo-palato-faringoplastia, o paciente continua com o mesmo problema e podendo ter refluxo de nariz. Tipo assim, volta um feijão pelo nariz porque perde, você passa a ter uma insuficiência velofaringiana. Desculpa. Ai, que nojo. Brincadeira. A cirurgia de cortar o palato mole, só para vocês saberem, é o pior pós-operatório da medicina inteira. De toda a medicina inteira, a óvulo-palato-faringoplastia é o pior pós-operatório da medicina. E é extremamente ineficiente. Tá? Bom, e aí, como eu falei para vocês, quando a gente conversa sobre a apneia do sono, a primeira pergunta que todo mundo faz é qual é o IH? Índice de apneia e hipopneia. Na prática é o seguinte, IH é quantas apneias e hipopneias o indivíduo teve durante a noite, dividido pela horas de sono dormido, vamos dizer assim. Eu sei que um sono dormido é que se ele ficar acordado a gente não conta. Então se eu chegar para vocês e falar, nossa, eu tenho um paciente com IH de 15, significa que ele teve 15 apneias ou hipopneias durante uma hora de sono. Às vezes ele vê o laudo lá, teve 150 paradas respiratórias. Mas aí você vai ver o IH de 15. Por quê? Porque ele dormiu 10 horas. Então, IH de 15 significa que ele tem uma apneia leve. A apneia leve e moderada, vocês vão ver depois que eu vou dar, a gente tem mais de 90% de resolutibilidade com o aparelho intraoral. Então, assim, esses dois são o nosso target principal de tratamento. Não que esse aqui não funcione, mas é mais eficiente nesse lado. E essa é a maioria dos nossos pacientes. Eles estão de apneia leve a moderada. Tá? E o método que a gente obrigatoriamente vai pedir? Polissonografia. Polissonografia é isso aqui, vocês assistiram Matrix? Que ele está deitado naquela cápsula cheia de fio, mais ou menos assim. Alguém te põe mais ou menos 26 pares de fio e fala para vocês assim, olha, agora dorme.
bem gostoso. Hoje os exames tendem a ser domiciliares, mas isso aqui é o que vai medir tudo e avalia muito mais que só a apneia do sono. Então, a gente tem por padrão pedir um exame desse laboratorial, que não é feito em casa, inicial. Então, e aí é o primeiro questionamento. O dentista tem o direito de pedir polissonografia. Pode fazer a prescrição, o plano de saúde médico é obrigado a cobrir. Assim como o pessoal do implante pede hemograma, o laboratório é obrigado a cumprir. E o dentista tem sim o direito, e não só tem o direito, como mais do que isso, tem obrigação de pedir o exame, para a gente não subtratar o paciente. Tá? Então, essa aqui é uma coisa que vocês só vão ver aqui, ainda não foi publicado isso, vai sair no livro de otorrino agora em breve, mas ainda não saiu. A apneia do sono, síndrome da apneia obstrutiva do sono. Por que obstrutiva? Porque a língua obstrui ficou ótimo, porque a língua obstrui a garganta, por isso que chama obstrutiva. A apneia obstrutiva ela tem duas vertentes muito importantes. Um lado é qualidade de vida, onde a gente vai trabalhar com cognição, concentração, depressão, irritabilidade, alteração de humor, a gente tem sonolência diurna. Isso tudo está vinculado a um lado do sono, enquanto que o outro lado é o risco de morte. Então, o risco de morte é sim uma realidade dentro da apneia do sono. Então, o que todo mundo tem medo? De que o paciente tem uma queda na saturação e tem um infarto, acidente vascular cerebral, hipertensão reativa. Por exemplo, um paciente que tem hipertensão reativa, ou seja, que não abaixa com medicamento, ele tem uma probabilidade maior de 90% de ter apneia do sono. E isso está chegando agora na cardiologia. Apesar de ter sido publicado há 10, 15 anos atrás, o conhecimento publicado até ele ser incorporado na nossa clínica dura de 10 a 15 anos. Então isso está chegando agora na cardiologia. Tá? Então, tudo que tiver vinculado à qualidade de vida, a gente vai considerar a arquitetura do sono. O que é? Ter um sono bom, tranquilo, dormir bem, ter todas as fases do sono bem distribuídas, isso tudo é arquitetura. O problema é que toda vez que você tem uma apneia, você obrigatoriamente tem que despertar. Então, se você está num sono profundo, você está tendo apneia, você tem que despertar. E aí, no que você desperta, você rompe a estrutura do sono e o resultado prático disso é o quê? Você vai ter uma queda de arquitetura do sono. Pode ter sonolência cognitiva. Porém, quando você para de respirar, a saturação de oxigênio cai. E quando cai, o coração bate mais para compensar isso. E o resultado prático disso é que você aumenta uma apneia moderada, aumenta em 7 vezes o risco de infarto e AVC. Então, aumenta o risco de diabetes. Hoje a gente está trabalhando com câncer, tudo vinculado à saturação. Então, qual que é a nossa grande obsessão com quem trabalha com a apneia do sono? Não pode desaturar. Vocês vão entender a importância disso em breve. Então, esse quadro aqui, ele consegue demonstrar perfeitamente qual é o comportamento da apneia do sono e é toda a nossa preocupação. Tá? É um campo absolutamente brilhante. Vocês vão fazer um dia, vocês fizerem um curso disso, vocês vão ver que vocês vão ficar 2, 3 dias sem sequer falar de dente. Aonde o dente é uma peça de um sistema muito mais complexo. E a gente vai falar, é outra nomenclatura, é outra terminologia. Eu não sei se alguém conhece veleiro aqui, cada um não chama corda, é cabo, sabe? Cheio dessas coisas. O sono também tem essas coisas. A gente não fica nem acordado no sono, a gente fica em vigília. Só pra vocês saberem. Mas isso faz parte do folclore em torno do sono. Mas isso aqui, gente, vocês não têm lugar nenhum. E é talvez a forma mais simples de explanar a apneia do sono. Tá? Então isso aqui é bastante importante. Bom, aí vem o potencial da doença. A Yang, que é uma pesquisadora, fez uma publicação que ela acompanha um cohort de Wisconsin de 17 mil pessoas que têm apneia do sono. E depois, 32 mil. E depois de 17 anos, ele pegou as pessoas que tinham apneia do sono e falou assim, quem está vivo? Eu não quero saber por que morreu, eu só quero saber quem está vivo. Ele viu que pacientes que tinham apneia tratada, 94% estavam vivos depois de 17 anos. Não importa se morreu de acidente, se tropeçou, se teve câncer, não importa. Quem tem apneia leve,
90%. A apneia moderada, 84% mais ou menos. E quando o indivíduo tem apneia severa, 57%, 58%. Então, a gente está diante de uma patologia muito danosa. E isso aqui essa publicação foi tão marcante no mundo do sono. Eu tive em Praga agora, 2 anos atrás, no Congresso Mundial do Sono, dando uma palestra, e teve um cara do Hopkins Hospital dos Estados Unidos, e ele falou assim: hoje tem tanta gente com apneia que não dá para tratar todo mundo. Então o que a gente faz? Acima de 30 apneias por hora a gente trata, porque afinal de contas a gente sabe que morre, ou acima de 20 com sintomatologia diurna, tipo sonolência, cansaço, essas coisas. Senão eles nem tratam mais. Por quê? Porque é tanta gente que tem, que eles acham que é impossível tratar. Agora eu vou deixar. O tratar para eles significa CPAP, que eu vou explicar mais pra frente. Então, só que tem um detalhe importante. Se você pega uma apneia leve e trata, daqui 30 anos ela tende a ficar leve. Se você pega um paciente que tem apneia leve e não trata, ela tende a ser progressiva. Aí fica a pergunta, se fosse com vocês iam esperar chegar em 20 para tratar? Ou a gente trataria enquanto uma apneia leve? Então, mas a gente tem que pensar em termos de saúde pública, e o raciocínio dele era esse, por causa dessa publicação. Bom, alguns conceitos muito interessantes a gente tinha 20 anos atrás, 25. Por exemplo, eu tenho certeza que vocês acham que o paciente apneico é aquele gordinho, e que a principal característica do paciente ter apneia é ter sono durante o dia. Menos de 20% dos pacientes apneicos são obesos, e menos de 20% tem sonolência durante o dia. Ou seja, todos aqueles sintomas, aqueles padrões que nós acreditávamos ser, caíram por terra. Então hoje, eu não sei quem é o paciente que tem apneia. A gente tem uma suspeita, claro que quanto maior índice de massa corporal, maior a chance dele ter apneia, mas assim, hoje, a grande maioria, dificilmente eu tenho um paciente obeso grave no meu consultório. A esmagadora maioria é gente como a gente. Tá? O IMC na casa de 25, 30. Bom, agora que a gente entende mais ou menos o que é a apneia do sono, vamos entender o que tem de tratamento hoje. Dos 4 tratamentos possíveis, como eu falei para vocês, que são realmente eficientes, 3 são odontológicos. O primeiro dele é a famosa disjunção cirúrgica, tá? Que é o meu tema de doutorado. Esse foi publicado há 2 anos atrás. É a primeira publicação do mundo que trata de disjunção cirúrgica para tratamento de apneia do sono em adultos. Tá? E aí o que é mais incrível? Se a gente começar a entender, se a gente pegar a maxila e pegar um paciente atrésico, a gente não tem isso aqui. A estrutura nasal íntegra e simplesmente os dentes estão fechados. O que a gente tem é uma atresia de todo o corpo maxilar. É um estreitamento de toda a face média. E aí o que acontece? Quando você tem esse estreitamento, você tem então alterações em todos os níveis da maxila. Eu gosto dessa imagem porque a gente tem aqui a letra A simbolizando então, aqui nós temos o osso alveolar, palato duro, cavidade nasal. Então quando eu tenho um estreitamento de maxila, na prática eu tenho obrigatoriamente um estreitamento de cavidade nasal e um estreitamento de cavidade bucal. Você fala, bom Pedro, você falou que não tem nada a ver com o nariz. Realmente não tem praticamente nada a ver com o nariz. O problema é que quem constrói a maxila é a língua. Se a língua não tem espaço para caber aqui dentro, a boca está atrésica, a tendência dela é ir para trás. E aí você piora o quadro. Resultado prático disso. Quando a gente fez o tratamento, então aqui é uma maxila atrésica, quando a gente faz então a disjunção cirúrgica, ou o nome técnico de extração osteogênica da maxila, o que a gente faz é alargar a maxila e abaixar o palato. E consequentemente a gente reduz a apneia do sono. Então, aqui você tem a colocação do aparelho, faz a cirurgia prévia, as ativações, vão fazer essa abertura.
Esse vídeo não é muito bom, porque você tem a alteração da parede aqui, você tem também, e a colocação do aparelho e fazer o fechamento. Então assim, primeira coisa que a gente tem que levar em consideração, essa cirurgia, ela é a segunda cirurgia mais eficiente de todas. Ela só tem um pequeno problema, esse espacinho que cria nos dentes da frente de um paciente adulto. Geralmente essa foto serve para o paciente falar, eu não vou fazer essa cirurgia. E eu não tiro a razão dele, porque ela tem uma eficiência de reduzir a apneia do sono em aproximadamente 65%. Aí eu pergunto, você tem uma apneia, você faz uma cirurgia dessa, reduz 65%, você continua com a apneia, você acha que valeu a pena? Então, esses são questionamentos que a gente faz. Por que então que eu fui fazer um doutorado e o meu pós-doutorado em cima disso? Porque eu quero que isso seja feito na criança, para mostrar que a atresia, o estreitamento do arco maxilar, é um dos principais componentes da apneia do sono. Então, principalmente para os ortodontistas, nós da ortodontia, os ortodontistas e ortopedista funcional, o que eu quero é, não deixem bocas atrésicas. Bocas atrésicas significa que nós estamos criando pacientes apneicos. Só que acontece, como ortodontista, a gente trata aquela criança com 14 anos, 13 anos, essa criança vai ter apneia com quanto? 30, 40? Aí já não é mais problema do dentista. Capaz, imagina, 40 anos, é outro problema. É lá nosso, esse é o problema. Nós estamos criando esses pacientes apneicos. Nós estamos montando eles muitas vezes. Então, essa palestra era uma palestra que tinha que estar na graduação. Não para que todo mundo intervenha na apneia do sono, mas sim, a odontologia expandiu, ela não é mais dente. Então, todas as nossas atitudes têm consequências. Então, assim, dentes apinhados não são só dentes apinhados, é um sinal de falta de espaço. Então, isso a gente tem que olhar, tem que existir uma evolução da odontologia como um todo para encarar os novos desafios. Não dá mais para a gente ficar olhando o dente. Então, esse tratamento aqui, como eu falei para vocês, por exemplo, veja essa boca. Essa boca foi feita extração de 4 pré-molares, olha o tamanho dela. Ainda está atrésica, ainda está apinhada. Então, quando a gente trabalha isso aqui, a gente quer o quê? A gente quer devolver espaço aéreo para essas pessoas, espaço aéreo de garganta, vamos dizer assim, região posterior de língua. Então, olha, o IH inicial, ele cai de 33 para 14, uma redução de 60% mais ou menos, tá? É considerado sucesso isso daí na apneia do sono, porque hoje a apneia deixou de ser uma doença 100% tratável, ninguém mais procura o zero, a gente quer ela sob controle. Então, se a gente deixar abaixo de 20, sem saturação, um paciente considerado tratado, principalmente se ele cair 50% da basal. Então, a gente sai de 33 para 14, uma redução de 56%. Aqui o comportamento, olha, observe que a esmagadora maioria dos pacientes fica abaixo de 20. Então, é uma cirurgia bastante eficiente no que se trata, é a segunda cirurgia mais eficiente, tá? O índice de despertar, que quebra a arquitetura do sono, ou seja, quantas vezes esse paciente, por exemplo, a média dos pacientes que tem apneia, dessa minha amostra, 41 despertares por hora, ou seja, em 1 hora de sono, o indivíduo acorda 40 vezes, sem ele saber. Então se quebra a arquitetura do sono e dá muito sintoma diurno como sonolência. Então a gente cai de 41 para 20, só para vocês terem noção, o normal é 15, até 15 por hora. Tá? E o último índice é sonolência. Existe uma escala de sonolência, ou seja, o quanto que o sono atrapalha a vida do indivíduo durante o dia. Até 8 nós consideramos normal. Então, esse grupo tinha 12 e esse grupo caiu para 7. Ou seja, a gente devolveu para todo o grupo uma normalidade. Então, a gente está devolvendo aqui qualidade de vida. Isso que é o importante do tratamento, é devolver qualidade de vida. Bom, o segundo coisa que a gente vai ver é via aérea. Então, o que a gente viu? Que depois que a gente faz a disjunção, a gente aumenta o volume cúbico de 8,66 centímetros cúbicos de via aérea para 11,40, um aumento de 24%. Isso é muito se tratando de via aérea.
Na prática, é mais ou menos essa diferença que a gente tem. Ou seja, eu precisaria de uma queda de língua muito maior para causar o mesmo efetividade. Eu ainda não posso falar números para vocês, mas está saindo uma publicação agora, que eu espero que semana que vem esteja aprovada já, onde eu consegui provar que quanto mais profundo o palato, mais grave a apneia, quanto mais estreito a arcada, principalmente em pré, maior a gravidade, quanto maior o alargamento, melhor a melhora. É como se o palato fosse um apoio para a língua. A língua se apoia no palato para não cair. Então, se o palato está fundo, ela não tem apoio, então ela despenca para a garganta. Essa é a nova fronteira da apneia do sono. Vocês estão sendo os primeiros a saber o que se está investigando de mais moderno no mundo hoje. Vocês são os primeiros. Eu só não posso falar mais, eu não coloquei dados aqui, porque isso ainda não foi aprovado para publicação. Mas semana que vem aí. Tá? Então aqui são exemplos de via aérea. Olha o comportamento da via aérea. Olha como a língua, isso aqui é o espaço vazio. Olha como a língua veio para frente, aumentando esse espaço vazio. Como que a língua veio para frente se eu só alarguei a maxila? Porque ela agora cabe. É bem básico. Ela simplesmente cabe. E é isso que a gente tem que começar a tratar. Desde a base, essas crianças. Tá? Essas crianças têm que ter maxilas grandes. Tá? Não cabe mais fazer extração para fazer alinhamento. Outra coisa que foi meu pós-doutorado, a gente faz agora disjunção em maxila e mandíbula. Disjunção entre aspas, isso foi publicado. Então a gente tem um disjuntor aqui em maxila, na verdade isso são de extração osteogênica. A gente manda fazer um corte, faz um corte cirúrgico. Essa cirurgia aqui é muito mais fácil que a da maxila, dura 15 minutos. É só ir lá dar um tie no osso, tá tudo certo. Tá? E qual que é o objetivo? A disjunção maxilar, ela tem muita indicação quando nós temos atresia com mordida cruzada. E quando eu tenho uma atresia maxilar e mandibular, como eu resolvo? Como resolve? Você tem que alargar os dois. E aí vai pedir uma distração osteogênica, que não é um procedimento muito fácil de fazer, porque os pacientes também não gostam desse espacinho que abre aqui na frente. Uma dica para quem faz orto aqui. Você sabia que o parafuso da Morelli, o disjuntor de 7, abre 5? Então, isso foi uma surpresa que eu tive no meu doutorado, que eu queria abrir mais e pá! Não, mas é 7, abre 5. Eu não sei por que ele chama 7, mas o disjuntor 7 abre 5, 9 abre 7, assim por diante. E aqui uma tomografia mostrando a secção da mandíbula. Os resultados são muito próximos da prática. Eu não vou discutir os outros valores aqui, mas a gente tem o IH, que é o índice de apneia e hipopneia, de 36 caindo para 13, ou seja, uma diferença de 62, ela é mais eficiente até que a cirurgia só de disjunção. Então eu mostrei para vocês agora duas cirurgias que a gente pode dizer que são complementares, que é a segunda cirurgia mais eficiente para a apneia do sono de todo. É uma cirurgia relativamente grande, de porte, extremamente cara, tá? Que tem uma grande resistência por parte dos pacientes. Por quê? Porque é uma cirurgia grande e vai mudar a face do indivíduo. Então, primeiro, que é uma cirurgia que não tem indicação para todo mundo. Você não pode mudar a face. Segundo, você tem os riscos alveolares de uma ruptura, de uma parestesia que sobra. Então tem essa outra desvantagem. É uma cirurgia que requer um mínimo plano de saúde, porque é uma cirurgia que vai ter um custo basal na casa de 60 mil reais. Tá? Então, mas apesar de tudo isso, ela é a cirurgia mais eficiente. Hoje a gente já está trabalhando com novas técnicas cirúrgicas, a gente está trabalhando com rotação de plano para diminuir esse avanço. Também não posso falar muito, porque ainda está em fase de publicação. Então, a gente já está conseguindo bons resultados com menos quantidade de avanço, porque assim, de base a gente sai com 1 centímetro de avanço, 10 milímetros. Então, quem que é o paciente que tem essa indicação? São pacientes que têm uma birretrusão. Mais do que isso, são pacientes jovens. Um menino de 30 anos, eu não quero condenar ele a usar um aparelho o resto da vida. Então, a gente tem uma tendência natural de ir para procedimentos cirúrgicos que tendem a ser mais eficientes e definitivos. Tá?
Porém, ela tem todos esses problemas, secar, tem que colocar aparelho, não sei o que, então assim, é um grande problema. Mas essa cirurgia tem mais ou menos 90% de eficácia. A distração mais ou menos 60% a transversal e essa aqui 90%. Hoje a gente trabalha muito a combinação das duas técnicas juntas. Bom, e aqui um caso antes e o pós-cirúrgico. Isso aqui está demasiado, então não fica assim, vai ficar melhor ainda o resultado. Mas só mostrar aqui o que a gente faz, melhora o perfil, melhora tudo. É uma cirurgia ortognática padrão, só que com uso para apneia do sono. Então, esse caso é um caso que eu teria feito mais avanço. Esse caso não é meu, é de uma colega, de uma equipe. Eu faço parte de uma equipe da Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão, da cirurgia cabeça e pescoço. Então são casos todos nossos aqui, mas quem estava conduzindo é uma colega. Quando vocês fazem extração de premolar e fazem rebatimento, o que vocês estão fazendo é jogando a língua para posterior, Então também um pito lá na frente, igual dos dentistas. E eu tive que dar meia culpa. Porque assim, enquanto nós tirarmos dentes para alinhar dente por uma questão estética, mas antes de eu fazer, eu informo o meu paciente que ele tem o risco de desenvolver apneia. E ele tem que estar ciente disso. O que a gente não pode fazer é fazer o procedimento. Agora vocês vão ficar com peso de consciência, porque agora vocês sabem. Antes não sabia, não tem problema. Mas agora que sabem, quando nós optamos por fazer extração, nós estamos aumentando bastante a probabilidade desse indivíduo ter faz. A mulher roncou, o marido reclamou, você está roncando, ela vem no consultório. O marido só vai no consultório na hora que ela bota ele para fora do quarto. Ele bota, sai fora, não dá mais para dormir com você, ou ele está de namorada nova, ou o vovô ronca. Aí ele procura. Tá? E aí esse cara veio comigo, faz, não é ronco, só ronco, não tinha sintoma nenhum, pedi a polissonografia, ele tinha 100 apneias por hora. 100. Aí eu, a princípio, falei, ó, isso aqui é CPAP. Quer tentar o aparelho? Vamos tentar. Assim, a gente não sabe o perfil do aparelho, como o paciente responde. Esse cara caiu de 100 para 2. 100 para 2. Em compensação, eu tenho pacientes com 14 que caem para 12. É um negócio cruel. Por isso que eu falo que todo mundo devia ter a chance de tratar com o aparelho, porque eu ainda não sei quem vai responder. Tá? Então o aparelho, eu trouxe um aparelhinho para vocês que está no carro. Tá no carro. A Camila esqueceu. Esse aparelho aqui, basicamente, esse modelo com acrílico a gente não usa mais. Hoje o modelo que a gente usa basicamente são os modelos de acetato. Mas qual é a grande diferencial? Primeiro diferencial desse sistema de aparelho: muito pouco espaço para a língua. Não adianta vocês pegarem um aparelho de avanço que tem 5 milímetros de espessura de acrílico. Se você avançar 5 e colocar um aparelho com 5 milímetros de espessura, vocês estão jogando a língua 5 milímetros para trás, ou seja, vocês vão sair de 5 milímetros para melhor. Hoje a gente trabalha só com acetato de 1,5 mm, só. Tá? Porque é muito fino, muito delicado, é uma peça extremamente leve e extremamente eficiente. Também tem outra publicação que está saindo agora, estou esperando uma aprovação da Dental Press, se vocês quiserem botar pressão lá para mim, eu agradeço. Que eu pego um paciente que usa um modelo de aparelho de acrílico, desses padrões, todos encapsulados. Tem uma polissonografia mostrando que tinha 25 apneias. Com o mesmo avanço eu coloco o PPV, que é o sistema de aparelho nosso, com o mesmo avanço. Estava com 2. Isso para mostrar, não que o aparelho, o PPV em si é bom, não. O que é importante é, o aparelho não pode ocupar espaço dentro da língua. Então, tem aparelhos lindos publicados, por exemplo, o aparelho mais famoso do mundo, que chama Clearway. O aparelho, esse parafuso... Então, hoje todo o tratamento é monitorado por aplicativo. Tanto aqui na oximetria de base, quanto no ronco, nós utilizamos aplicativos de mensurar. Uma vez que eu coloquei término do ronco e sintomas da apneia, ou seja, o cara não está mais tendo sonolência, se é o caso dele. Vou dar um exemplo que é o mais importante para a gente. 2 sintomas mais comuns de apneia do sono: ronco e acordar mais de 2 vezes para ir no banheiro durante a noite. Que o homem acha que é problema de próstata e a mulher acha que é problema de períneo de bexiga caída. Se você juntar ronco com o que a gente chama de noctúria ou nictúria,
que é acordar mais de uma vez para ir no banheiro à noite, ou seja, 2 vezes ou mais, a gente vai dar 82,6% de probabilidade desse paciente ter apneia. Então, o que acontece? Você veio aqui, ativou, ele não vai mais no banheiro e parou de roncar, eu chequei pelo SmartLab, oximetria. Fez oximetria, eu não estou tendo desaturação, a gente pede uma segunda polissonografia final, que é obrigatória. Então, esse protocolo ficou muito interessante. Só para vocês terem noção da eficácia do sistema, do aparelho bem desenvolvido em termos de volume, eu defendi quinta-feira uma banca de uma tese que usou o PPV para apneia. E ele usou de referência o ronco. O paciente tem apneia, colocou o aparelho, parou de roncar e pediu a nova polissonografia. Não tinha oximetria, nada. O que ele viu? Ele conseguiu valores iguais aos do mercado, vamos dizer assim, dos outros tratamentos, de um modo geral, né? Das outras publicações. Ou seja, uma redução de aproximadamente 60% a 70% da apneia, que é considerado sucesso, como eu falei para vocês. Só que a diferença é que com 4 milímetros em média de avanço, enquanto os outros trabalham com 8 milímetros para ter exatamente o mesmo resultado. Então, o desenho do aparelho informa, tem outros aparelhos que não são o sistema PPV, que também são delicados, tá? O problema é que não tem publicação de bons aparelhos. Todo mundo publica um bom aparelho com um aparelho pré-fabricado. Por quê? Porque a gente sabe que nosso aparelho vai ficar bom. Entendeu? Você vai publicar um porque você sabe que você vai ganhar. Eu vou publicar com outro que é bom também, vai que o dele é melhor que o meu. E aí, o que eu faço? Continuo usando o meu? Então todo mundo publica um bom aparelho com um aparelho pré-fabricado, desses que sejam nacionais ou importados, que a gente sabe, todo mundo sabe do mundo do sono, que não são aparelhos eficientes. Tá? São pouco eficientes. Então, isso aqui é um CPAP. Esse é um dos motivos que as pessoas não gostam de usar o CPAP, porque ele é um compressor que vai injetar ar sob pressão, levantando a língua por uma pressão, como se a gente engolisse uma bexiga daquelas de fazer cachorrinho. A gente põe a agulhinha dentro do pulmão e enche. Quando ela expande, ela vai expandir inteiro o tubo e vai expandir, jogar a língua para frente também. O funcionamento do CPAP é esse. Então, você tem máscaras mais delicadas hoje, você tem máscara que sai por trás da cabeça, mas hoje o que a gente tem é 50% das pessoas de saída falam que não vão usar nunca o CPAP. Dos 50% que usam, 30% vão desistir até 5 anos. Na prática, quem vai usar o CPAP? São 20%. Quem é o bom usuário de CPAP? É a pessoa que tem sintomatologia diurna, aquela pessoa que tem muito sono durante o dia, que não consegue trabalhar. 96% dos meus pacientes, e abaixo de 20, sem desaturação, eu consigo resolver 92% dos meus pacientes, eu consigo resolver. Tá? E nas apneias severas, a minha solubilidade é na casa de 70%. Que eu acho que é um resultado bastante bom para você se livrar do aparelho do CPAP. Quais são então os problemas do aparelho intraoral? Por que ele não é o padrão? Primeiro, muitos modelos, o CPAP é um padrão, isso aqui tem muitos modelos. 2, não tem previsibilidade de resultado. No CPAP ele vai lá, titula na documentação, aumenta 12 centímetros de água, 0 apneia, então parou, é essa a pressão do cara. Tem diferentes profissionais, tem eu que trabalho há 25 anos e o outro começou ontem. Provavelmente a chance de sucesso minha é maior por uma tarimba, não por... Precisa de um período de aclimatação, CPAP, você põe, ele resolve. O aparelho demora 2 meses mais ou menos para atingir a máxima performance dele. Não tem reembolso dos planos de saúde, nem médico, nem odontológicos. Tá? E tem o risco de alteração oclusal. Então isso tudo faz o aparelho intraoral não ser uma primeira linha de tratamento. Principalmente quando você está colocando um médico fazendo prescrição. Por quê? Porque se o paciente tem 30, apneia, e ele fala, usa o CPAP, o paciente não usa, se o paciente infartar, de quem é o problema? O paciente que não seguiu a prescrição dele. Então, é muito cômodo essa estratégia. Então, o padrão é seguir a padrão da caminhada americana. Então, o paciente chega para mim, eu não quero usar CPAP e eu tenho apneia de 50. Então, assina que você não quer usar CPAP. Uma vez que ele assinou, ele sabe, ele está avisando você que ele sabe dos riscos e que você pode fazer o tratamento com tranquilidade. Tá?
Então assim, pra gente finalizar, tô acabando 2 minutos aqui. Aqui você tem um monte de artigo hoje que demonstra que o CPAP, o aparelho intraoral, tem a mesma eficácia nas doenças sistêmicas, nos danos cardiovasculares. Tá? A incidência na apneia, ó, ele vai ter aqui em torno de 30% de insucesso na apneia moderada e na severa, ou seja, esse aqui é igual ao meu e esse aqui é bem pior que o meu. Eu trabalho com 92% de sucesso, ele trabalha com 30%, com 70%. Aqui é o trabalho mais importante de todos. Esse aqui foi publicado há 3 anos atrás, se não me engano, 2016. Eu tive com o Sístole ali com eles lá em Praga agora, no penúltimo congresso, que o último foi em Vancouver, eu não fui. Ele demonstra que a eficácia do CPAP é igualzinha à do aparelho intraoral. Por quê? Eu tenho mais eficácia, porém eu tenho menos aderência. No aparelho intraoral eu tenho um pouco menos de eficácia, mas eu tenho muito mais aderência. Então, na prática, o resultado é igual quando a gente trabalha com a apneia, principalmente os indicadores cardiovasculares. Tá? Então, uma vez eu estava dando uma palestra no congresso de otorrino e o otorrino chegou para mim assim: a aderência do CPAP é de 40% a longo prazo, 40, 50, médio e longo prazo daquela galera que começou. 5 anos vai sobrar 20%. Média de uso de 4 horas a 4 horas e meia por noite. 4 noites por semana. A apneia tira folga de final de semana, tá? Só que você tem um IH abaixo de 5, ou seja, ele resolve a apneia. O aparelho intraoral tem 86% de aderência. Média de uso de 7 horas por noite, 6,5 noites por semana, tá? E em torno de 10 o IH, enquanto aqui é 5. Aí eu cheguei e fiz a seguinte pergunta para os otorrinos. Falei assim: qual paciente é subtratado? Não existe comprovação que usar 4 noites por semana ou menos de 4 horas o CPAP seja eficiente. Eu falei, desculpa, esse paciente para mim está sendo muito mais bem tratado do que esse. Ainda mais hoje que nós não consideramos cura como zerar a apneia do sono, e sim uma melhora. Tá? Então, gente, eu vou encerrar aqui a palestra. Eu passei um tempinho, mas eu atrasei. Eu quero agradecer a presença de todo mundo e a paciência. Isso é uma foto que tiraram enquanto eu estava dando uma palestra com sleep apneia na testa, que tem no meu Zap, que todo mundo pergunta o que é essa foto. É essa foto aí, ó. Tá bom? Gente, muito obrigado de novo. Obrigado, Pedro. A gente tem que aumentar o tempo de palestra, não pode ser. Todas as pessoas que estão vendo aqui, infelizmente, muita pergunta e muita coisa que tem que resolver. Vamos ver se a gente consegue cada vez mais, sabe, a gente pode aumentar um pouco mais o tempo de palestra. E o Dr. Pedro sabe que ele sempre tem convidado aqui. Toda vez que tiver algum evento, vai ter a Hora Brota.